Fala galerinha, como é que vocês estão? Então, hoje nós vamos começar a mergulhar na parte energética da matéria. Como assim a parte energética da matéria, professor? A parte que nós vamos trabalhar com a energia do que nós temos nos átomos, ok? Nós já temos as estruturas básicas, lembra? Qual é a estrutura básica de um átomo? Nós temos o núcleo, nós temos um núcleo e nós temos a eletrosfera. Então, isso aqui é o modelo de quê? Rutherford, certo? Então, o modelo de Rutherford aí prevê para gente o núcleo e prevê para gente a eletrosfera. Então, esse é o modelo que nós temos aí. O núcleo tem as partículas positivas e as partículas neutras, certo? Lembrando que o núcleo é responsável pela massa e a eletrosfera é responsável pelo volume. Então, esse daí é o modelo padrão. O problema é que se o próton é positivo e o elétron é negativo, esse elétron sofreria atração do positivo até cair no núcleo. Então, isso era um problema do modelo de Rutherford. E quem vai solucionar isso? Quem? Tchan, tchan. Nosso querido Bohr. Então, como é que vai funcionar a brincadeira? Primeiro, ele vai trabalhar com a parte da energia, né? E a gente tem o espectro de energia feito ali no experimento de Newton, que mostra para gente a luz sofrendo a sua decomposição, certo? Então, Niels Bohr utilizou essa ideia para tentar te despertar ou ver como a energia caminharia entre os átomos. E esse espectro que nós temos aí da dispersão da luz dentro de um prisma, esse espectro a gente chama de espectro contínuo. Espectro contínuo. Por que espectro contínuo? Porque ele vai transitando do vermelho até o violeta, intercalando frequência por frequência de energia. Tudo bem? Então, esse é o experimento que nós temos da difração da luz. Tá. Né? Na refração da luz, né? Então, vamos lá. O que Bohr vai configurar como um experimento? Ele vai fazer essa mesma ideia, só que ele vai fazer essa luz caminhar por dentro de um gás, tá? Então, ele vai estudar o caminho dessa luz. Então, nós temos uma fonte de gás hidrogênio, que é o gás mais leve que nós temos, certo? E ele vai excitar eletricamente essa fonte. Ou seja, ele vai fazer essa fonte aplicar uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica vai passar entre quem? Vai passar pelos... Essa descarga elétrica vai passar... Essa descarga elétrica vai passar... Essa descarga elétrica vai passar pelos átomos, ou pelo o gás. E esse gás vai fazer o quê? Ele vai, nessa descarga elétrica, ele vai emitir uma luz, ok? Essa luz vai ser emitida da ampola, quando a gente liga a lâmpada. E essa luz, a gente vai fazer ela colidir contra um feixe estreito. Para quê? Para selecionar apenas um raio da luz, e colocar ela dentro de um prisma. E observar que essa luz que foi emitida a partir da descarga elétrica, lembrando que essa ampolazinha aqui é a ampola de Crooke, já é conhecida lá quando a gente falou sobre as cargas do átomo, e nós já sabemos que o que está passando aqui são o quê? São elétrons, tudo bem?
E esses elétrons fazem com que esse carinha emita o quê? Emita uma luz. E a gente vai estudar o comportamento dessa luz. Colocando essa luz no espectro, ela vai refratar, vai ter a refratação da luz, e vai separar por cores nos seus comprimentos de onda. Isso era esperado? Era esperado isso acontecer. Porque acontece no experimento quando a gente está fazendo ali a difração da luz do Sol. A diferença foi que na hora que apareceu no anteparo, a gente não teve mais um espectro contínuo. A gente teve o seguinte, nós tivemos lá a refratação do vermelho, certo? Apareceu aqui um espectro. Aí tivemos um outro espectro de azul aqui. Um espectro de azul. Tivemos um espectro de violeta. Então, esse espectro é o que nós conhecemos como espectro descontínuo. Beleza? É o espectro descontínuo. E é o experimento de Niels Bohr mostrando o comportamento energético da energia ao passar entre os átomos de hidrogênio. E aí obteve esses espectros aí. Certo? Então, qual vai ser a interpretação desses espectros? Ao contrário da luz do Sol, esse espectro não é contínuo, né? É o que nós chamamos de espectro descontínuo, de raias. E cada linha, cada elemento químico que for colocado dentro na forma de gás, dentro dessa ampola, vai dar um espectro diferente, dando para a gente uma identidade ali, uma impressão digital de cada átomo. Por exemplo, um dos espectros que nós temos aí um dos espectros de hidrogênio é esse, onde nós temos a frequência do vermelho, certo? Nós temos a frequência aparecendo do vermelho e a frequência aparecendo aí da região verde. Essas duas. E aí começa a pesquisa de Rutherford. Como é que vai acontecer essa emissão de luz? Para isso, ele vai definir que o átomo vai estar apresentando órbitas definidas, né? Seu primeiro postulado. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em órbitas definidas, ou órbitas o quê? Estacionárias, ou órbitas de energia quantizada. Então vamos pegar aqui, ó, um n igual a 1 e vamos circular essa órbita dele, ó. Então essa órbita aqui, ó, uma dessas órbitas seriam a do n igual ao quê? A do n igual a 1. Então, nós temos essa órbita aqui, ó. N igual a essa aqui, ó. N igual a 1. Certo? Nós teríamos uma segunda órbita, né? Que seria o n igual a quem? O n igual a 2. Então, estamos aqui, ó. O n igual a 2. Então, essa seria a órbita do n igual a 2. E, sucessivamente, as outras órbitas de cada átomozinho aí. Tudo bem? Então, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e assim vai. Beleza? E elas têm energia fixa. O que ele quer dizer? Que quando o elétron está nessa órbita, ele tem a frequência, a energia de quem? Do vermelho. E o elétron que está ocupando uma órbita mais afastada, ele vai ter a energia do laranja, que é uma frequência maior, né? Você vai estar com a energia maior. E aí a gente entra
dentro do que cada órbita possui uma energia constante e não emite radiação quando permanece nela. Então, esse elétron vai permanecer aqui, com a energia travada. Então, ele fica vibrando nessa energia aí. Então, é assim que ele pensou que seria esses níveis de energia, né? Teria essas camadas de energia fixa. Então, o primeiro postulado são as camadas de energia fixa, certo? Beleza, sabendo que nós temos as camadas de energia fixas, como é que se dá essa estabilidade? Né? Como é que os elétrons estão dentro desse comportamento? Aí vem o segundo postulado, né? Os elétrons não absorvem ou emitem energia espontânea, como a gente falou, fica energia travada na órbita. No entanto, a mudança só ocorre via saltos eletrônicos, via transições eletrônicas. E essas transições eletrônicas podem fazer com que eles emitam radiação, né? E a radiação emitida é apenas na transição. Então, como é que vai acontecer essa transição? Ele vai necessitar estar absorvendo uma energia externa. Então tá aqui, ó. O elétrozinho que está ali na camada E1, absorvendo um quanto de energia, absorvendo a energia quantizada e transitando para uma região mais energética. Ou seja, ele acelera e consegue afastar do núcleo, porque o núcleo está puxando. Na hora que ele acelera, ele afasta. E ele vai para uma região de maior o quê? De maior energia. Então, eu tenho uma energia aqui, eu recebo o pacote de energia, e aí eu passo para uma energia o quê? Mais externa. Tudo bem? Então, essa é a ideia do modelo de quê? De Bohr. Energia menor e passa para uma energia o quê? Maior. Beleza? Ganha energia, pula. Só que, o que acontece? Ele pode emitir exatamente a mesma energia que ele o quê? Que ele absorveu. E quando ele emite essa energia, é quando a gente vê a luz. Então você está vendo o brilho da tela aí porque está emitindo a luz. Mas antes de emitir a luz, ele teve que o quê? Que absorver. Então, o sistema absorve, o elétron movimenta. O elétron volta, retorna para o nível de energia original, mais lento, e perde a energia que ele absorveu. Exatamente a mesma frequência energética do que ele absorveu. Ou seja, ele não vai partir a energia. Por isso que a energia é o quê? Quantizada. Ele absorve o quantum, pula e depois ele emite a energia daquela região que ele estava. No caso aqui, a E2. E isso é a transição eletrônica. E é assim que os elétrons se movimentam. Por isso que quando tem a descarga eletrônica, os elétrons acabam indo para a região mais energética e depois retornando. Então nós temos aí dois fenômenos. Os fenômenos de absorção, que é quando os elétrons recebem um fóton e vão para uma camada mais externa, ou seja, eles ficam excitados, eles ganham energia, e quando eles também emitem essa energia. Lembrando que a energia é a frequência certinha da absorção. E aí a novidade é o seguinte, nós temos pro hidrogênio, então ele tem um próton, e aí ele vai ter um elétron. A menor frequência existente é a frequência da camada o quê? 1. Da camada K, que ele chamou de K. Esse elétron pode absorver energia e ir para a camada o quê? Para a camada L. Só que para isso ele tem que absorver a frequência do laranja e aí ele vai se movimentar, ele vai saltar para segunda camada, a L.
Quando ele emitir a energia que ele absorveu, ele vai simplesmente o quê? Retornar. Então, processo 1, absorção. Processo 2, emissão. Então, não tem emissão sem o quê? Sem absorção. Mas ele poderia estar recebendo o elétron da terceira camada, KLM. Se ele absorvesse da M, ele saltaria para M e depois retornaria para a primeira. Ele não pode quicar na segunda e depois ir para a primeira. Se ele absorveu a frequência da amarela, ele vai para a amarela. E aí ele fica com essa energia lá. Na hora que ele emite, ele volta. E aí vai, sucessivamente. Depois vem o quê? Depois vem a região do KLMN, verde. Depois a do azul, KLMNO. Anil, o anil, KLMNO-P. E por último, a frequência mais elevada, a violeta, que é a Q. Então nós temos o átomo dividido aí em 7 camadas de energia, que é as frequências que aparecem no espectro visível. E graças a essas transições eletrônicas, nós conseguimos observar essas 7 camadas aí. No caso do hidrogênio, a gente consegue observar muito bem a camada 1 e a camada 4, onde os espectros ficam bem visíveis. Beleza? Então tá aí. Camadas fixas de energia e a transição eletrônica. Essa é o grande proposto de Bohr. Isso impede com que os elétrons caiam no núcleo e a matéria deixe de existir. Para calcular a energia da camada, a gente faz uma variação, a energia final menos a energia inicial, certo? Onde H é a constante de Planck, que trabalha com o fóton, com a energia quantizada, vezes a frequência da luz emitida. Então, a diferença entre a energia dessas duas camadas vai estar relacionada à frequência, porque o fóton, a quantidade de energia, né, a constante de Planck é fixa. Então, a gente, para calcular o vermelho, né, o que a gente faz? A gente pega a segunda camada e subtrai a primeira. Aí a gente tem a energia 1. Né? Se eu pegar aqui, ó, o azul, a gente pega a quarta camada, ele transitando para 2. Então a gente vê a frequência do azul. A do violeta, ele está na quinta camada. Ele está na quinta camada, transitando para 2. Então a gente pega a quinta para 2, violeta. A quarta para 2, azul. A 2 para 1, vermelho. E aí a gente calcula as frequências de energia de cada camada do modelo de Bohr. E aí a gente tem esses comprimentos de onda calculado. O comprimento de onda ao longo do vermelho, o comprimento de onda do azul por verde, o comprimento do violeta. Pode ver aí que o comprimento de onda é grande, né? O comprimento de onda é grande para o vermelho e pequenininho para o violeta. Ou seja, o violeta vibra mais, tem mais o quê? Mais energia. Beleza? E aí a gente tem a série de Balmer, que faz esses cálculozinhos aí, ó. Pulou da 2 para 3, vermelho. 1,89 eletronvolts, a energia aplicada. Pulou da 4 para a segunda, a gente tem 2,55 volts armado. Pulou da quinta para a segunda, temos azul, que é a 2,86 eletronvolts, a energia aplicada nesses elétrons para eles absorverem e pularem. Professor, ô meu professor, tá indo para 2, professor. Tá indo voltando para 2, não tá voltando para 1. A 1 é a energia fundamental. Todos vão ter, beleza? Todos vão ter esse vermelhinho aqui. Por isso a gente vê esse movimento direto para 2. Se a gente fosse voltar para 1, a gente estaria emitindo frequências muito maiores. Então a 1 é a energia fundamental de todos os átomos têm.
certo? Então, na conclusão dessa brincadeira, o que a gente observa? A gente observa que a energia de um átomo é quantizada. Não é um sistema contínuo, é um sistema contínuo e a energia está distribuída em pacotes de energia. Então, os elétrons estão com as energias armazenadas e vibrando dentro desse pacote, beleza? Dentro dessa escala energética, certo? E aí a gente pode pensar como se fosse uma escada, né? A gente sobe, ganha energia, depois a gente perde e desce energia. E a explicação de Bohr foi o primeiro modelo, né, a explicar que os elementos emitem as cores específicas quando aquecido. Então, por exemplo, o sódio é amarelo, o cobre é verde, se eu não me engano. E aí a gente tem as cores dos arco-íris. Então, o arco-íris funciona assim. Arco-íris não, desculpa. Os fogos de artifícios funcionam assim. Você explode o sal que tem lá dentro, ele absorve a energia e aí ele espalha, depois ele emite a energia. Beleza? Então tá aí o modelo de Bohr. Então, a gente tem duas palavrinhas que tá aí escritas, né? E que a gente tem que observar. O átomo não é um sistema, é um sistema contínuo de energia distribuída em pacotes de níveis. Então, nós temos que falar das camadas fixas e da transição eletrônica. É a grande explicação do Bohr, e isso está relacionado a quem? Isso está relacionado à eletrosfera. Ou seja, a energia do átomo. Então não é só volume, é onde está a energia, né, externa do átomo. Beleza? Certo? Então, fica aí para vocês a parte do modelo atômico, lembrando que ele está em camadas. Então, qual a diferença do Rutherford para o Bohr? Rutherford, a gente tem a eletrosfera, mas os elétrons estão aleatórios. Já em Bohr, ele mostra que existe a energia no átomo, que essa energia é quantizada, que os elétrons têm esses pacotes de energia que podem ser fornecidos, que aí ele pula e aí emite quando volta. Beleza? Então vamos aqui fazer alguns exercíciozinhos disso aqui. Primeiro exercício. Cada elemento químico apresenta um espectro característico e não há dois espectros iguais. O espectro é o retrato interno do átomo. Assim é usado para identificá-lo conforme as ilustrações dos espectros atômicos e dos elementos do hidrogênio, hélio e mercúrio. Tem um detalhezinho. Vamos lá? Ó, colocar aqui, ó. Esse primeiro que aparece com o comprimento de onda maior, né? É quem? É o vermelho, certo? É o vermelho. Tá vendo que teve vermelho, mas não exatamente na mesma posição? Porque são átomos em interações diferentes, né? O hidrogênio tem um próton e um elétron. O hélio tem 2 prótons e também tem 2 o quê? Elétrons. Então as transições vão ser diferenciadas. Tudo bem? Mas o importante é que apareceu quantos espectros aqui de vermelho? Um só, certo? Dentro da região dos 500 ali, ó, tá vendo aparecendo outros? Então vai aparecendo os outros espectros. Mas esse aqui é importante, que é o primeiro, que é relacionado à camada de nível fundamental que todos vão ter. Então vamos lá. Bohr utilizou o espectro de linhas para representar o modelo atômico, né? Estando em postulado cujo verdadeiro é. Então, qual o postulado verdadeiro? Ao mudar de uma órbita ou nível, o elétron emite ou absorve energia superior à diferença da energia entre as órbitas ou os níveis que ocorrem essa mudança. Então, ao mudar de uma órbita ou de um nível,
O elétron emite ou absorve a energia superior à diferença. Superior à diferença. Lembra que a energia era a energia da final menos a energia do quê? Da inicial. Então não tem essa história de superior. Tá errado. A energia quantizada dessa diferença. Beleza? Todo átomo possui um certo número de órbitas com energia constante, camadas de estados estacionários, nas quais os elétrons podem se movimentar sem perder e nem ganhar energia. Beleza, energia quantizada, camadas de energia quantizada. Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas elípticas, com energia variada. Não, órbitas o quê? Estacionárias, circulares, certo? E o átomo é uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresenta elétrons, partículas negativas incrustadas na sua superfície? Não, sem chance. Incrustada era o modelo de quê? De Thomson. Então, resposta correta, letra o quê? Letra B. Tudo bem? Então, a primeira camadinha do hidrogênio vai ser diferente da primeira camadinha, porque as interações são diferentes. Beleza? Então, respondido essa daí. Próximo. A figura a seguir representa 3 níveis de energia do átomo de hidrogênio, com base no modelo de Bohr. Com relação às figuras, o estudante fez as seguintes afirmações. Então, bora ver qual está certo e qual está errado aí. Um elétron precisa receber energia correspondente à diferença de E2 menos E1 para saltar de E1 para E2. E ao voltar para a posição inicial, ele deve devolver a energia recebida na forma de onda eletromagnética. Então, vamos lá. Eu tenho um elétrozinho aqui, ele vai receber uma energia externa. Na hora que ele receber, ele faz o quê? Ele pula. E aí ele vai para E2. Quando ele está no E2, ele pode devolver a energia que ele recebeu e voltar para onde? Para E1. Perfeito. Perfeita descrição. Certo. O salto quântico ou salto eletrônico da E1 para E2 é menor energético, é menos energético do que da E1 para E3. Então, o salto quântico da E1 para E3 é menos energético que o salto quântico da E1 para E2. Certo? O salto quântico da E1 para E3 está errado, né? O salto quântico não é menor. O salto quântico é o quê? Maior. A E3 tem mais energia, porque é uma frequência maior, então está errado. Não é menor, é maior. O salto quântico da E1 para E2 libera energia na forma de luz. O salto quântico, se eu estou saltando, eu estou absorvendo. Então, errado. A emissão é que libera energia. E a energia do fóton liberado do salto E3 para o E2. Então, que é o salto daqui, ó, do E3 para o E2. É menor que a energia do fóton liberado do E2 para o E1. Sim, tá vendo? Aqui eu tenho uma diferença o quê? Maior, e aqui eu tenho uma diferença o quê? Menor. Então, tem fótons com níveis de energia diferente. Então, o fóton liberado da E3 para E2 é menor do que a energia do fóton liberado do salto da E2 para E1. Beleza? Lembrando que para eu saltar da E3 para E2, eu tenho que ter saído de onde? Da E2. Então, de onde eu saio? Beleza? Eu saio e retorno. Esse é o modelo de quê? De Bohr. Beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido aí sobre o modelo de Bohr. Seguiremos na nossa jornada.